Imagina aqui comigo que você é uma professora ou um professor de aluninhos cotoquinhos e de repente sai uma criança do banheiro com as calças abaixadas e gritando: "Meu pipi tá mole, meu pipi tá duro". Qual que seria a sua reação nesse momento? Bom, gente, essa foi uma sessão que eu tive há um tempinho aí com uma cliente que ela relatou essa situação e ela claramente não soube o que fazer, mas eu ali com ela conversei sobre algumas condutas que ela poderia vir a ter em situações semelhantes, né? E tudo mais, para quem sabe ela ficar um pouquinho mais preparada. E caso você também se identificou com esse tipo de situação com o seu filho, seu aluno, esse vídeo pode ser para você também. Já perceberam que o foco de hoje vai ser educação sexual? Oi, gente, tudo bem por aí? Aqui quem fala é a Gabi Esperandia, eu sou psicóloga e sexóloga, e aqui no canal a proposta é falar sobre psicologia, ser psicóloga, saúde mental e outras cositas massas. Então, gente, vamos lá. Meu Deus, que situação cabulosa e cabeluda. Mas vamos lá, foi uma coisa bem específica, mas como que a gente pode trabalhar com a criança educação sexual nessas circunstâncias? Bom, em primeiro lugar, é claro que a gente precisa manter a calma, a gente recolher aquela criança da frente das outras, né, talvez entrar no banheiro com a criança ali, fechar a porta e ter uma conversa com a criança. Levanta as calças do menino, pelo amor de Deus, e aí você começa a conversar sem demonstrar que você está com raiva, sem demonstrar que você está aflita com aquela situação, mas conversar no tom de voz ali comum, seu, e ali na altura da criança, explicando que, olha, você não pode fazer esse tipo de coisa, porque mostrar as suas partes íntimas é uma coisa mais privada, outras pessoas não podem ver, só a mamãe, o papai, pessoas de confiança. Você sabe o que são partes íntimas? Aí já é gancho para outro tópico para abordar com a criança também. Então, partes íntimas, homens e mulheres têm, você sabe qual é o nome? Aí você já vai fazendo toda uma retrospectiva de conhecimentos com a criança, para também avaliar o que ela já sabe e o que ela não sabe, e você partir desse ponto com a criança também. Então você vê que só aí você já consegue trabalhar bastante coisa que ainda não chegou nem na situação atual, mas de mostrar para ela que é muito importante ela resguardar a sua parte íntima, porque senão, se ela sai mostrando para todo mundo aí, ela vai estar em sério risco, entendeu? Então você faz essa abordagem com a criança, analisa mais ou menos os conhecimentos que ela tem. Então aí a partir disso você vai voltando naquela situação, né? Então, por exemplo, aqui no caso foi um menino que abaixou as calças assim e saiu super feliz, aprendendo um pouco mais sobre como funciona o seu órgão. E daí você pode fazer uma abordagem do tipo assim: onde que você já ouviu falar que a sua região íntima... Ai, gente, eu tenho que ficar falando assim, região íntima, não sei o que lá, porque eu não sei como que o YouTube, ele avalia, né, falar essas palavras aqui, então eu não quero ser banida, não quero que o meu vídeo não suba. Então vou falar essas palavras assim. Ah, mas onde que você ouviu que o seu órgão, ele fica mole ou ele fica duro? De onde você ouviu isso? Você sabe o que isso significa? E aí, a partir disso, você também está rastreando de novo o nível de conhecimento da criança e fazendo uma explicação a partir daquilo que ela já sabe e a partir do que ela ainda não sabe. Então é aí que você vem complementar com uma explicação para que essa criança ela entenda ainda mais aquilo que está acontecendo com ela, com o seu corpo. Já que educação sexual é sobre isso, é a gente também entender o nosso corpo, como ele funciona, e é um nosso direito. Então você vai vendo que você vai avaliando todos os conhecimentos daquela criança, que ambiente é esse que ela estava, que ela ouviu sobre essas coisas, porque nem sempre ela vai escutar esse tipo de informação dentro de casa. Vai ser com outros amigos, vai ser talvez pela internet, ela ouviu algum estranho falando na rua. Então é importante a gente identificar essa informação e garantir que essa informação também ela não está pela metade, que está usando palavras ali que são indevidas. Então, por exemplo, a gente pode tentar explicar para a criança o nome científico disso, que pode ser ali a ereção, por exemplo, e usar também os nomes científicos quando você for falar da região íntima. Alguns pais ficam às vezes receosos, né, de falar o nome correto da parte íntima da criança, mas não tem nada demais. A criança ela aprende sim, tá? Ela consegue aprender, assim como ela aprenderia se fosse esses outros tantos nomes que eu não vou nem falar aqui, que a gente acaba usando como substitutos, né, para falar sobre a região íntima da criança. E sabe por que que é importante você usar os nomes corretos, os nomes científicos devidos
para designar a região íntima da criança, porque pode haver casos em que você tem uma interpretação meio ambígua ali do que é aquele nome que a criança está chamando a região íntima dela. E às vezes pode ser uma situação em que ela está tentando mostrar para você que ela está passando por um abuso, algum tipo de violência. Então, uma vez eu vi na internet, eu acho que esse não é um caso real, mas é uma ilustração para que a gente tenha essa atenção, que é a criança, ela chega na professora na escola e comenta: viu, professora, o meu tio, ele tentou lamber a minha bolachinha. Então, palavrinhas como bolachinha, borboletinha, laricinha, isso acaba confundindo um pouco ali na hora de comunicar. E aí essa professora pensou, é só você pegar outra bolacha para você. Então ela achando que era realmente o alimento, mas a criança estava tentando falar que era o seu órgão íntimo. Mas provavelmente foi aquilo que a criança aprendeu desde cedo como chamar. E é interessante situações como essa do garoto, né, da minha cliente e tudo mais, e falando também de região íntima, é que a gente precisa alertar a criança sobre o consentimento. Quem é que pode tocar no seu corpo? Quem é que pode ver o seu corpo nu? E por aí vai. Ensinando para ela que só pessoas da sua confiança, em momentos muito específicos, como ir ao médico, né, tomar um banho, que pode acontecer desses toques, né, rolarem. Fora isso, ela tem que alertar o adulto mais próximo de que alguém tentou tocá-la, não respeitou ali o não dela e tudo mais. Então, a educação sexual também diz muito respeito a consentimento. Então, eu conheço o meu corpo, eu sei como ele funciona, também sei como funciona o corpo do outro, e ao mesmo tempo que eu quero o respeito pelo meu corpo e também eu vou respeitar o corpo do outro, porque do mesmo jeito que eu não quero que eu seja tocada, eu não vou sair tocando o corpo do outro também, sendo invasivo, entendeu? Lembra que lá no iniciozinho da abordagem eu comentei de como que você deve fazer com a criança? Eu comentei de você usar o seu tom de voz normal, não ficar exaltado, não demonstrar que você tá bravo, porque senão isso vai começar a mostrar para a criança que, olha, o que eu fiz foi muito feio, foi muito errado, que o meu corpo é feio, que eu não posso tocar no meu corpo, não posso fazer perguntas sobre o meu corpo, não posso aprender sobre o meu corpo. E a gente não quer que a criança ela se sinta acuada nesse sentido. A gente quer que ela tenha confiança na gente para poder fazer as perguntas que quiser, porque é melhor fazer uma pergunta para o pai, para a mãe, para o professor, do que para alguém desconhecido na internet, alguém na rua, ou mesmo ali entre os amiguinhos, entendeu? Então a gente precisa desenvolver esse vínculo de confiança, não só com as crianças, mas também com os jovens, para que eles se sintam confortáveis em fazer perguntas sobre os seus corpos, como que funciona, e entender que os seus corpos não é algo feio. Porque muitos clientes que eu atendo, inclusive, na hora que vai abordar essa questão da relação sexual com a parceria, se sente muito sujo, vê a relação sexual dessa maneira negativa. E você vai criando essa imagem negativa sobre o sexo desde muito cedo. E não precisa ser assim, não precisa ser uma coisa proibida, não precisa ser uma coisa vergonhosa ou suja. Mas vai muito das reações dos adultos quando a gente ali, na infância, a gente faz as perguntas e esses adultos vão nos responder, ou eles vão fugir das nossas perguntas, vão fingir que não estão ouvindo, vão querer mudar de assunto. Meu Deus, como eu amo esse assunto de paixão, poderia passar muito mais tempo falando aqui sobre esse assunto, sobre essa situação, mas deixa aqui nos comentários o que você achou do que aconteceu com a minha cliente, o que você faria no lugar, você teria alguma reação, não teria, pensaria em alguma dessas coisas que eu comentei, enfim, quero muito saber, porque eu sei que nessas horas, gente, é tudo tão rápido que a gente nem consegue assimilar direito, mas aqui são só algumas ideias para que você consiga já tá com isso na sua cabeça, para que assim que acontecer no seu dia a dia aí, você esteja um pouquinho mais preparado. E quaisquer outras perguntas, deixem aqui nos comentários também, que eu faço mais vídeos sobre. Muito obrigada por ficar até o final comigo, e eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau!